Bom dia, amados. Graça e paz. Espero que os irmãos estejam bem, que a semana tenha sido muito abençoada, muito boa, que a graça de Deus sempre esteja sobre as nossas vidas. Sabemos que está, né? Porque Deus já nos deu esse presente maravilhoso através aí do sacrifício de seu Filho Jesus Cristo, nos unindo novamente a Ele. E agora basta desfrutarmos, né, desse presente maravilhoso através da nossa fé, sabendo que tudo já está resolvido, né? Independente da situação muito ruim, a situação muito boa, tudo que for acontecendo, a gente sabe que Deus sempre vai estar na frente das nossas vidas, que já não pertencem mais a nós, mas sim pertencem a Ele, né? E que a cada dia mais a gente possa estar próximo dele. E uma das maneiras de estarmos próximos de Deus é através da oração, que tem sido aí os nossos estudos semanais. E hoje chegamos na lição 9, e o título da nossa lição de hoje é O Lugar da Oração. Então, antes de iniciarmos nossa aula, vou pedir aqui para o irmão Anselmo fazer uma oração, pedindo já a orientação de Deus aí, para que a gente tenha a nossa aula iniciada. Vamos lá. Senhor Deus, Pai querido, Senhor Deus soberano, Deus de misericórdia. Meu Pai, queremos te agradecer, Senhor, pela essa oportunidade de estar aqui, Senhor, conhecendo um pouco mais da Tua Palavra, Senhor. Agora que o Senhor possa nos capacitar, Senhor, possa nos usar como uma ferramenta Sua, Senhor, para aprender a Tua Palavra, Pai. É isso que eu te peço, no nome amado do Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Como é importante orarmos, né, para todas as coisas que nós devemos fazer, porque pela orientação de Deus, tudo que a gente fizer vai sair de maneira perfeita, porque a maneira dele é perfeita, né? Já pensou, Anselmo? Tudo que você fazer, você tem certeza que vai dar certo? Você vai fazer alguma coisa e você tem certeza que aquilo vai dar certo, no seu trabalho, na educação dos seus filhos, com as suas finanças. E se você buscar isso, a palavra de Deus vai mostrar como a gente deve agir. E a gente falando com Deus diretamente através da oração, a gente vai ter respostas dele de o que a gente deve fazer. E o primeiro tópico que a gente vai ter aqui, então, qual que é o lugar que nós devemos orar? Se pararmos para pensar, qualquer lugar se deve orar, porque se você está passando por uma situação em algum momento que você pensa que deveria ter orientação de Deus para aquela decisão, para o próximo passo que você vai dar, você vai esperar só você chegar em casa à noite para você orar? Não, naquele mesmo momento ali você pode orar em pensamento, se for a situação, só com o seu coração ali, você está voltado para Deus. Então o lugar da oração é qualquer lugar que você tiver, não existe um lugar específico. A pessoa, mas eu vou na igreja porque ali na igreja a minha oração vai ser mais forte, eu vou estar mais perto de Deus. Não tem um lugar que você está mais perto de Deus. Deus está conosco a todo instante, através do Espírito Santo que já habita em nós. E através de Jesus Cristo, a gente tem acesso direto a Deus. O véu já se rasgou e somos sacerdotes, cada um da sua própria vida, porque Deus, através do sacrifício de Jesus, fez assim. A gente não precisa mais de ninguém não precisa mais de ninguém que seja intermediário entre nós e Deus. Então, onde a gente estiver, a gente já pode orar. Na sua casa, no seu trabalho, no lugar que você estiver ali passando por alguma dificuldade, qualquer momento que você estiver passando, você vai orar. Acho que normalmente as pessoas oram bastante nas dificuldades, né? Eu imagino a pessoa estar próximo de um acidente, vendo que vai acontecer alguma coisa ruim, a pessoa vê que talvez vai passar por um assalto, alguma situação ruim, a pessoa começa a orar. Mas o que a gente deve fazer é orar todo instante, não só buscando proteção de Deus, buscando que Deus nos tire de alguma enrascada, de alguma situação ruim, mas que a gente possa pedir para Deus, para Ele nos orientar como que a gente deve fazer em cada pequeno detalhe da nossa vida, o que a gente deve decidir, para a gente deve ir, para Ele até nos dar coragem, para a gente poder representar realmente o reino dele nessa terra, né, como todo cristão deveria fazer, para que a gente tenha ali mais vontade de evangelizar, ter mais ousadia de falar, né, a respeito da palavra dele, para que a gente consiga ser exemplo de verdade, né, nessa terra aqui, de como que devemos fazer para que outras pessoas se aproximem de Cristo, né, através do que a gente faz, da maneira como a gente age, né?
Então, um lugar de oração é qualquer lugar que você tiver, né? O que você acha disso? Se é um lugar de oração, às vezes as pessoas acham que tem que ser na igreja, ou talvez só no quarto dela, fechado ali, para que Deus possa ouvir. Pelo visto que a revista ensina aqui, Márcio, o que Deus estava mais preocupado com essa lição, Deus está mais preocupado com nossas vidas, é a intimidade. A intimidade. Quando fala num lugar, é um lugar que você possa estar sozinho, um lugar que realmente você possa buscar uma intimidade com Deus, porque às vezes nós temos essas coisas de falar que temos, eu tenho meu amigo de confiança, tudo que se passa na minha vida, eu tenho intimidade de conversar com ele, de contar meus problemas, de coisas que eu não conto para ninguém, mas para ele eu posso contar, para ele eu tenho intimidade de contar. Só que esse amigo pode chegar uma hora que vocês podem não se gostar mais, pode ter uma discussão, que a gente vê que essas coisas acontecem muito. Hoje a gente tem uma amizade com uma pessoa, diz que é uma amizade verdadeira, diz que é uma coisa que você vai guardar para sempre, mas tem hora que acaba. Os casamentos acabam, que a gente que as pessoas vão no altar e jura para Deus que só a morte se separe, e eles vão lá e se separam. Imagina uma amizade, né? Imagina uma amizade. Então a gente tem essa coisa de ter intimidade com as pessoas e dizer, eu vou desabafar com fulano, vou contar o que eu estou passando, vou lá para desabafar o que eu sinto, vou falar tudo que eu estou passando para ele. E aí você vai e conta para essa pessoa, mas tem hora que essa pessoa pode ficar aborrecido com você e a sua intimidade pode ser espalhada. Isso existe muito. Então Deus quer que a gente tenha uma intimidade com Ele, tá só você e ele, e contar coisas que ninguém sabe para Deus. Agora, quando você conta para Deus, é para você contando, mas pedindo para que Deus faça algo para melhorar, que melhore a sua vida, para que você também se esforce, né? Não existe só você criar, Deus faça, eu quero que você me mude disso, eu quero que você me mude daquilo, mas você mesmo tem um esforço de mudar. Então eu acho que a intimidade é você ter com Deus realmente algo que ninguém sabe de sua vida, e você contar para Deus e pedir para que Deus mude a sua história, mude a sua vida. E é verdade o que você falou, às vezes a gente só deixa para ter essa intimidade com Deus na hora do sofrimento, na hora que está passando por dores. Ninguém se aproxima tanto de Deus quando está passando por uma dificuldade, quando está passando por um sofrimento. Semana passada eu liguei para você, disse que não podia vir. Eu tinha um compromisso no trabalho e não pude vir, né? Não podia. Aí, quando eu cheguei em casa, um amigo meu, eu fui lá visitar ele, ele disse assim: eu estou de saída, eu quero que você vá comigo. Eu disse assim, de repente, um rapaz da igreja, você quer que a gente vá numa casa para a gente orar, né? Faleceu um ente querido dentro dessa casa, né? Uma mulher, acho que tinha mais ou menos de 30 a 40 anos. E aí eu cheguei naquela casa, já tinha andado lá algumas vezes, já tinha chegado lá, já tinha andado lá, mas quando cheguei lá, estava as pessoas todas chorando, desesperado, o desespero era grande. Os pais se levantavam, a pressão caía. Quando o pai se levantava dessa menina, dessa mulher, ele não aguentava ficar em pé, mas ao mesmo tempo não queria ficar sentado, ele estava impaciente. E a mãe da mulher abraçava ali o marido, né? Os pais se abraçavam das crianças, e o desespero era grande. Eu ficava olhando aquilo ali, eu disse: meu Deus, que dor essas pessoas estão passando. E o choro do pai era: eu não cuidei da minha filha da forma que eu devia ter cuidado.
E aí ele levantava e sentava e a pressão caía. E eu achei assim, em momentos assim, eles começaram a falar em Deus. Oh Deus, me ajuda. Oh Deus, me socorre. Oh Deus, eu não estou suportando mais essa dor. Oh Deus, eu não estou suportando mais esse sofrimento. Só que eles falavam alto. Eles falavam, meu Deus, eu senti assim o quanto aqueles pais estavam sofrendo, os irmãos estavam sofrendo, de uma forma que eles choravam e gritavam. E o tempo todo eles procuravam a Deus. Sabe quando eles vieram se acalmar um pouco, quando a gente começou a orar? E nossas orações eram para que Deus consolasse o coração daquela família, que eles estavam muito abalados. Então é isso que você falou. Nessas horas, a gente se aproxima mais de Deus. Se aproxima mais de Deus. Depois eles me falaram, olha, a maioria se afastaram dos caminhos de Deus, saíram da igreja e foram viver outra vida que desagradaram a Deus. E agora eles estavam precisando de Deus ali naquele momento. E a oração dele era que fortalecesse. As orações dele eram para que Deus fortalecesse o coração dele. Ele dizia, a gente não vai suportar essa dor. Então a gente só buscamos mais a Deus na hora do sofrimento. Porque se está tudo bem, a gente esquece de Deus, né? A gente esquece de Deus. Nos velórios as pessoas choram e pedem força a Deus o tempo inteiro. Nas festas você esquece totalmente de Deus. Até chega o ponto de esquecer o compromisso que você tem com Deus. Às vezes quando você está numa festa, numa balada, num restaurante. Por quê? Porque ali você vai fazer, às vezes faz atos que desagrada a Deus. Que desagrada a Deus. Bebidas, prostituição. Isso que tira você do compromisso que você tem com Deus. Aí a gente sofre e aí a gente se aproxima de Deus, a gente procura mais buscar Deus. Talvez seja por isso que uma das coisas que Deus não abre mão, que é do nosso sofrimento. A gente vivemos nesse mundo, mas vamos ter que passar por luta, vamos ter que passar por sofrimento, vamos ter que passar por choros de perda de parentes, de amigos, né? Para que a gente se aproxime de Deus, para que a gente realmente possa se aproximar de Deus. E o bom do nosso Deus é quando a gente temos a confiança que aquela pessoa não morreu, aquela pessoa partiu, está junto com Deus. E isso nos dá um alívio. Porque muitas vezes o que é que nós queremos? Criamos os filhos, e aí quando o filho está bem estruturado, tem sua casa própria, tem seu bom emprego, construiu uma família, e você vai ficando velho, e ali você vai dizendo, a minha hora está chegando. Quando você morre, quando você parte, eu gosto de dizer partida, que a morte do cristão não é uma morte, é uma partida, você diz, agora estou conformado, posso partir, a minha família está bem. Quando isso se torna o contrário, os pais enterram os filhos, as dores são piores. Não é o natural. Não é o natural. Pai nunca está preparado para enterrar filho, né? Mas infelizmente essas coisas acontecem. Não só acontecem com as pessoas que estão no mundo, mas muitas vezes acontece com pessoas que estão dentro da igreja. Pais também perdem os filhos dentro da igreja. Eles partem na sua frente. Eu gosto quando o apóstolo Paulo fala, lá em Timóteo, que ele diz, a hora de minha partida é chegada. Ele não fala, minha vida está acabando, a minha partida está chegando. Ele estava partindo, aonde todos nós uma hora vamos ter que partir. Agora, passar essas coisas para as pessoas que não têm intimidade com Deus é difícil. Eles não vão suportar essa dor. Eles não vão se conformar,
o tempo vai, com o tempo eles vão se conformando, mas demora. Por isso que Deus quer a intimidade, independente de onde ele esteja. Se esteja no quarto, se esteja na sala, se pode ser no banheiro. O importante é que seja só você e Deus. Porque a gente tem um culto de oração, a gente ora junto, né? A gente nós oramos em lugares, às vezes públicos, nas praças, muitas pessoas orando nas praças, em público. Tem pessoas que oram para a multidão, né? Mas tem hora que Deus quer, agora eu quero só eu e você, meu filho. Eu quero só eu e você. Eu quero essa intimidade com você. Quero buscar essa intimidade com você. Por isso que Jesus pede, para que a gente tenha um lugar, né? Um lugar secreto. Onde só pode estar você e ele. Por isso que Deus precisa disso. Porque tem hora, Márcio, que tem horas que tem coisas suas, mesmo em oração, mas tem intimidade que você não pode falar em público. Porque ninguém sabe como é que as pessoas vão agir. Ninguém mesmo pode estar, as pessoas estão ali orando e você com intimidade ou uma fraqueza sua, e aquela pessoa já vai olhar para você e já vai lhe julgar. Né? Com aquele irmão ali eu não ando não. Olha o que ele fez. Olha o que ele aprontou. Por isso que Jesus disse que é mais fácil você tirar uma trave que tem no olho, quer dizer, tirar um cisco que tem no olho do seu irmão, do que olhar a trave que tem dentro do seu. Porque é mais fácil a gente olhar o erro do outro do que a gente apontar o nosso. O mundo está assim, as pessoas estão toda hora dizendo: olha o que fulano fez, olha o que o irmão fez, olha a forma que o irmão age. Olha como é. Mas a gente muitas vezes não olha para nossos erros. Por isso que às vezes não é bom, quer dizer, é bom você orar em público, mas suas intimidades você tem que ser entre você e Deus. As suas fraquezas tem que ser entre você e Deus. E você está orando para que Deus liberte. Todos nós passamos por fraqueza. Todos nós passamos por momentos difíceis e a gente busca intimidade com Deus, orar e dizer: Deus liberte. Deus quebra isso de mim, Deus tira isso de mim, e Deus tira. Eu conheci um rapaz que ele ia para a igreja, mas ele fumava. Então, e ele não negava para ninguém. Ele falava na igreja: meu, eu estou aqui, mas eu fumo. É um erro muito grande meu, porque eu fumo. E as pessoas olhavam: mas você tem que deixar. Mas não falava: você precisa deixar, você tem que orar, você tem que deixar. Desse jeito você não pode. Ele já chegou ao ponto de alguém falar para ele: desse jeito você não pode continuar nos caminhos de Deus. Fumando, não. Ele disse: mas eu estou orando, eu estou buscando. Ele disse que chegou o momento, mas que ele não fumava mais na presença de ninguém. Ele saía para um lugar para fumar, né? Para fumar, no lugar onde ele estivesse sozinho, e ele contava que ele pegava cigarro, colocava aqui, dava um trago e dizia assim: Deus me liberta. Nossa, situação, eu queria, mas o vício é muito forte, né? Está muito forte, Deus, eu não vou suportar, tira isso de mim, quebra isso de mim. E ele disse que toda vida que ia fumar, pedia a Deus. Chegou uma hora que ele disse que não sentiu mais vontade. Chegou uma hora que ele parou. E ele disse que quando orava na igreja, ele não mais falava mais nas orações, não pedia oração aos pessoal da igreja para que ele deixasse de fumar. Por quê? Porque as pessoas iam apontar ele. Ele disse: se eu pedisse hoje, Senhor, daqui a um mês pedisse de novo para que orasse, para deixar de fumar, as pessoas iam dizer: mas você não deixou ainda? Né? E ele disse que foi fazendo essas orações. Ele disse que orava no quintal da casa dele, sentava e dava um trago de cigarro e dizia: Deus me liberta, tira isso de mim. E Deus libertou, e Deus quebrou isso dele, tirou esse vício dele. Mas tem hora que você tem coisas na sua vida que tem que ser entre só você e Deus, cara. Tem que ser intimidade só você e Deus. Por isso que Deus diz: vá para o seu quarto, vá para um lugar de intimidade, para que esteja só você e eu, porque o que eu quero conversar agora é só nós dois, é eu e você. E Deus muda, e Deus tira essas coisas da gente. Essa parte que você falou de dor muito forte,
que acho que a maior dor do que qualquer ser humano pode passar é de perder um ente querido, né? Perder filho, eu acredito que deve ser muito acima do que qualquer outra dor, porque, como você falou, é a natureza normal de que os filhos vão perder os seus pais, mas os pais não vão perder seus filhos, né? E agora, a partir do momento que o cristão, de verdade, tem a sua vida entregue para Deus e entrega todas as suas coisas, como já falamos em algumas aulas passadas, você tem o seu filho, mas você sabe, Deus, o Senhor me deu e é teu, pertence a ti. Na hora que Deus levar, você não vai ficar revoltado com Deus, não vai se desviar dos caminhos de Deus, porque sabe que pertence a Deus. Então, do jeito que Ele te deu, Ele vai levar e você vai agradecer pelos momentos bons que você passou, você vai saber que Deus tem o controle de todas as coisas e é justo, e que a gente não tem poder sobre a vida e a morte, sim Deus. Então é uma maneira mais simples de você conseguir lidar com isso. Você vê que em enterro mesmo de cristão, no momento fúnebre, normalmente não tem desespero, tem tristeza sim, mas não tem desespero. Agora as pessoas que são do mundo, que olham ali, a pessoa morreu e nossa, o que vai acontecer agora? A pessoa fica desesperada, não sabe para onde ela foi, o que vai acontecer, que eu nunca mais vi, e às vezes pensa que tantas coisas que deveria ter feito e não fez para aquela pessoa, né? Então, que a gente saiba que tudo que a gente tem pertence a Deus, inclusive as pessoas que nós amamos, e que a gente coloque isso, né, para Deus sempre em oração. Olha, Deus, as pessoas que eu amo, as pessoas que moram comigo, meus parentes, todos te pertencem. Então, se o Senhor tem o poder sobre a minha vida e minha morte, eu sei que também tem sobre o deles, né? No momento que eles se forem antes de mim, eu não vou ficar revoltado nem me desviar, mas sim saber que Deus, tudo que faz é sempre perfeito, né? A outra parte que você comentou também a respeito das pessoas, quando acontece alguma coisa com você que é bem interessante, você já tem aquela pessoa que você quer contar, e é o amigo, e você corre, já vai lá pelo WhatsApp falar para a pessoa, a coisa acabou de acontecer, fulano tem que saber, e você já vai lá falar e conta tudo da sua vida. Só que as pessoas se corrompem, né? As pessoas se corrompem, como você disse, né? E as pessoas normalmente, falhas, que todos os seres humanos são, podem dar muitos conselhos errados, né? E daí o motivo da gente sempre se voltar para Deus quando as coisas acontecem na nossa vida, que é treino mesmo, né? E oração, pedir para Deus, para que a gente tenha mais intimidade com Ele, para quando acontecer alguma coisa boa, a gente já bate pronto a agradecer, e não achar que, nossa, olha como que eu sou bom, aconteceu porque eu fiz e aconteceu pelas minhas forças. Mas não, você saber que Deus pode ter te dado o dom, te deu um presente de você ser capacitado para fazer aquilo, te deu a oportunidade, e você, naquele momento que acontece uma coisa muito boa na sua vida, você já, primeira coisa é agradecer a Deus. Senhor, obrigado, Pai, obrigado, porque eu sei que o Senhor que me sustenta, e se eu conseguir conquistar isso aqui, eu cheguei aqui é por Ti, e agradecer a Deus, né? É o reconhecimento de que Deus é que tem o controle das nossas vidas, e Ele que nos capacita para que a gente consiga fazer qualquer coisa que for. E nos momentos ruins também você chegar e falar para Deus das suas fraquezas, porque na palavra de Deus, você buscando, vai ter os melhores conselhos para você conseguir se fortalecer, sair de vícios, você conseguir deixar a ansiedade de lado. E tantas vezes você vai falar com o seu amigo ali, que é mais próximo de você, e ele vai te dar conselhos que vão estar indo contra a vontade de Deus, e você pode ser ludibriado e acabar fazendo como se aquilo fosse uma coisa boa para você, e você está se desviando do caminho de Deus, fazendo coisas que vão ser ruins para você. Então a gente tem que saber que, em primeiro lugar nas nossas vidas, sempre tem que estar Deus. Aconteceu uma coisa muito boa, ora agradecendo. Aconteceu uma coisa muito ruim, ora para Deus, colocando nos pés dele o que aconteceu, para você entender o que Deus quer tratar com você, porque Ele permitiu que aquilo acontecesse, o que você tem a aprender com aquela situação, e buscar na palavra dele como que você vai fazer para sair mais fortalecido do outro lado ali, sabendo que tudo o que acontece na vida do cristão não é por sorte, não é por coincidência, mas sim porque Deus permite que aconteça, porque Ele tem um controle total do futuro, tem um controle total de todas as coisas que acontecem. Então o lugar de oração mesmo, que, como o irmão Anselmo estava falando, é de você fazer do seu mais íntimo
para com Deus, porque Ele conhece o nosso coração, sabe o que a gente está pensando. E aí aqui na revista, logo no começo, o autor fala a respeito de que ou pode ser interpretado como você ir literalmente no seu quarto e se tranca lá no seu quarto e você começa a falar ali com Deus, ou você falar com Deus no mais profundo do seu ser, que é o seu secreto, que é um lugar que ninguém conhece, só você mesmo conhece e Deus pode conhecer ali. E essa parte que acaba sendo o significado mais verdadeiro do que Jesus quis falar nessa passagem, né? Que é o nosso textuário de hoje. Vou convidar os irmãos aqui para abrirem a Bíblia conosco em Mateus, capítulo 6 e o versículo 6. E o texto áureo fala assim: mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a porta, ora ao teu Pai que está em secreto, e teu Pai que o vê em secreto te recompensará. Então aqui a gente também vê que a gente tem que ter um momento para a gente buscar a Deus. Já foi dito isso também em algumas aulas anteriores, que não adianta você também só, mas eu já oro no ônibus, eu oro quando eu estou caminhando, eu oro na hora do meu almoço, então eu não preciso mais orar. É importante a gente tirar um momento de oração que seja só para orar mesmo, porque às vezes quando você está em outros lugares tem movimento de outras coisas, tem distrações. Então, para que você possa se achegar a Deus com concentração devida, com respeito devido, é muito bom mesmo você ter aquele momento que você vai no seu quarto, em algum canto da sua casa, que você vai saber que vai ter silêncio, que vai ter ali paz, que você vai ter um tempo que você vai se dedicar para Deus, para você poder orar e colocar, mesmo explanar de uma maneira bem verdadeira tudo que está passando no seu coração para Deus. E aí sim você vai estar no seu quarto fechado ou um lugar secreto, como é dito aqui fisicamente, né? E nesse lugar secreto você vai mostrar o secreto do seu coração para Deus, né? Você vai estar falando ali para Deus, porque Ele conhece, né, o que passa no nosso coração. E nesse lugar que Deus vai saber que a gente vai estar buscando Ele de verdade, né? É nesse lugar que Ele vai nos ouvir e vai responder às nossas orações, como está lá em Jeremias, capítulo 29 e o versículo 13, que diz assim: vocês vão me procurar e me achar, pois vão me procurar com todo o coração. Então, se a pessoa está buscando a Deus, está orando, mas só por estar orando mesmo, aí uma coisa que pode, digamos que seja como um rito religioso ali, alguma coisa que ela está fazendo porque ensinaram a ela que ela tem que fazer aquilo e ela está fazendo de uma maneira automatizada, ele não está fazendo de verdade com o coração, de verdade naquele momento ali, buscando a Deus, se colocando diante de Deus. Não vai estar adiantando, porque Deus conhece o que a pessoa está passando, o que ela está sentindo, o que ela tem no coração dela, e Ele quer que a pessoa exponha aquilo para Ele de uma maneira bem clara. Não tem como ter máscara diante de Deus, né? Você vai falar com Deus e Deus sabe muito melhor do que você, o que você sente. Às vezes a gente sente alguma coisa que, nossa, eu estou sentindo, mas não sei explicar. Deus sabe exatamente o que você está sentindo e conseguir explicar muito melhor do que você. Então o que a gente tem que fazer é colocar isso diante de Deus, colocar, olha, Senhor, minhas fraquezas, as minhas ansiedades, os problemas que eu tenho que enfrentar e tantas vezes não consigo, os meus medos, e coloca tudo diante de Deus mesmo, com o coração aberto, que é dessa maneira que a gente vai encontrar resposta de Deus, dessa maneira que Ele vai inclinar os ouvidos, porque Ele vai estar vendo sinceridade, que a gente está buscando, né, com sinceridade, expondo o nosso secreto, o nosso verdadeiro interior diante dele, né, já ali com um arrependimento, sabendo que de tudo que a gente não pode fazer e que só Ele pode fazer por nós, né? Um reconhecimento, né? Arrependido do que somos, de o que fizemos, de como não conseguimos, tentamos mudar e não podemos, e reconhecendo que só Ele na nossa vida, para que isso possa ser mudado. E aí sim Ele vai conseguir. E aí, entrando nessa de orar para Deus de todo o coração, a gente tem alguns tópicos aqui que vai mostrar, né, como que a gente deve fazer isso. E aí começa aqui com humildade, mostra o primeiro tópico da nossa revista, né? Depois fala confiando na bondade de Deus e com perseverança. Então vamos falar um pouquinho aqui a respeito de cada um deles, né? Com humildade. Com humildade a gente tem que saber que Deus sempre vai dar o que a gente precisa, né? Deus sempre vai dar o que a gente precisa.
Então, que a gente possa buscar muito mais da parte de Deus as coisas que são espirituais, que vão dar uma base sólida para a nossa caminhada cristã, que vão dar uma base sólida para a nossa felicidade plena nessa terra ainda, e não só coisas superficiais, coisas materiais que a gente sabe que vai se acabar. Porque para a gente poder ter paz de verdade nessa vida, só a gente se colocando diante de Deus como filho dele, sabendo que ele já conquistou tudo para nós e a gente no final está ganho já, e isso vai dar uma paz, porque você sabe que não tem como, independente do que acontecer, no final Jesus Cristo já conquistou para nós o que nós não conseguiríamos conquistar nunca pelas nossas forças. Então, com isso, a gente deve se chegar a Deus sabendo que Ele já nos deu tudo que precisávamos de ser o mais importante, que é uma coisa que a gente nunca ia conseguir. Então, se colocando para Ele como servos, para que Ele possa fazer das nossas vidas a vontade dEle, que a vontade dEle se cumpra nas nossas vidas, e não a gente orar pedindo para que a nossa vontade se cumpra, que a gente possa se chegar a Deus com humildade, para a gente reconhecer que somos filhos dele, mas nessa terra somos servos dele também. A gente está aqui numa situação de que a gente tem que seguir a Deus e saber que o que Ele tem para nós é o melhor que nós devemos buscar. O que Ele tem para nós vai ser o melhor caminho que a gente tem para traçar. Então a gente se colocar no nosso lugar e aí assim a gente conseguir pedir para Deus as coisas que realmente são importantes. Não ficar só pedindo bênçãos materiais, bênçãos de coisas desse mundo, que isso é importante, mas Ele bem sabe o que a gente precisa comer, o que a gente precisa vestir, o que a gente precisa para a gente sobreviver, e isso Ele promete que Ele vai nos dar. O que a gente tem que fazer é saber da nossa parte o que a gente precisa fazer e buscar isso de verdade na nossa vida, para que a gente consiga gerar um espaço para que Deus possa ter uma ação na nossa vida, né? Que podemos falar mais, irmão Anselmo, a respeito de buscar Deus com humildade. Buscar Deus com humildade, nunca querer ser melhor do que Deus, nem melhor do que ninguém, né? Porque às vezes nós pedimos algo a Deus, só que quando nós conseguimos, se achamos melhores, né? Eu tenho isso, fulano tem, eu tenho uma casa para morar, e meu irmão mora de aluguel, meu amigo mora de aluguel, eu comprei um carro novo, meu amigo anda de ônibus, e às vezes a gente pede as coisas a Deus e se achamos melhor, né? Para se achar melhor. Eu conheço pessoas que mudou de atitude totalmente, porque antes andava de ônibus, agora anda num carro novo. As atitudes dele é diferente e eles se acham pessoas que são melhores do que quem anda de ônibus. Melhores, se acham que Deus, olha como Deus abençoa, olha como aquele irmão é abençoado, olha o quanto ele conseguiu, carro, casa, emprego bom. Mas o abençoado, como eu falei aqui algumas semana retrasada, que muitas vezes o abençoado é aquele que recebe a bênção, mas com aquela bênção que ele recebeu, ele ajude alguém. Sim. Ele faça aquilo para alguém, para que ele receba uma bênção e ele não faça nada para ninguém e aquela bênção morre nele. Ele recebeu algo, ele tem algo, mas aquilo agora está dele, só dele, não sai dele, não ajuda ninguém com ele. Porque muitas vezes, Márcio, a gente chega e pede a Deus algo. A Deus, eu preciso de um emprego melhor, para ganhar melhor. Aí Deus disse, e se eu lhe der esse emprego para você, o que é que eu ganho com isso? Né? Ah, Deus, eu preciso de uma casa, eu preciso sair de um aluguel, eu preciso ter uma casa própria. E Deus perguntasse para você, sim, meu filho, eu vou lhe dar essa casa, mas o que é que eu ganho com isso? Ah, Deus, eu preciso de um carro, eu preciso de um casamento. Tem pessoas que oram para se casar e isso. E Deus muitas vezes você ainda bem que Deus não pergunta isso para você,
Porque se Deus perguntar, muitas vezes você não teria resposta. Ah, eu estou precisando disso, mas se Deus perguntasse para você, sim, meu filho, você está precisando, mas o que é que eu ganho com isso? Não é que Deus precise do nosso carro, não é que Deus vai precisar de nossa casa, não é que Deus vai precisar do nosso emprego, mas tem pessoas que precisam. E aonde Deus gosta de trabalhar é amar a Deus em cima de todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Se você tem algo, mas você não ajuda o próximo, Deus não ganha nada com isso, porque só foi para você, para seu ego. Para quem precisa, não serve para nada, você não ajuda ninguém. Por isso que muitas vezes a gente não temos as coisas que pedimos, porque às vezes se Deus dá, não vai servir para ninguém, só para você, só para seu ego, só para você achar melhor. Então Deus não dá. No final é bom que ele não dê mesmo, porque no final vai até atrapalhar a pessoa que ganha mesmo, né? Como você disse no caso do outro rapaz que depois de ter um carro já ficou achando que era melhor que as outras pessoas. Será que conosco não seria assim também, né? Se você tivesse lá um carrão, um apartamento muito grande, ia subir ao seu coração que olha só como que eu sou abençoado, como eu sou melhor do que os outros, isso ia atrapalhar a sua vida espiritual, né? Quantas pessoas que não se corrompem por causa do dinheiro, né? Se corrompem, se acham que, né, eu sou superior e olha as pessoas já de cima para baixo, misturando o ser com o ter, né? Acha que ter faz da pessoa ser mais do que realmente o ser, né? A pessoa ser humilde, a pessoa ser realmente uma pessoa que busca ali honrar e glorificar Deus com as atitudes do dia a dia, com a pessoa que busca ali estar com a vida entregue para Deus, porque ao meu ver, uma pessoa que tem a vida de verdade entregue para Deus, a pessoa tem uma paz, tem uma felicidade que não tem como explicar. O dinheiro não compra isso. Enquanto uma pessoa que tem muito dinheiro, mas não tem a Deus, a pessoa é uma pessoa muito preocupada, a pessoa vai ser uma pessoa que não vai ter um norte para seguir, a pessoa não tem um sentido para a vida dela. Porque nesse mundo, para ter um sentido real mesmo, só quem se achega a Deus, só quem conhece a palavra de Deus, só quem tem os olhos abertos através do Espírito Santo para ver como que o plano de Deus para a humanidade foi perfeito, como ele é perfeito, como Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador, que sem Jesus Cristo o homem está fadado à morte eterna. A pessoa que não reconhece isso, ela fica nisso que o mundo ensina, né? De buscar mais dinheiro, de buscar mais coisas para si, e infelizmente é o que todo mundo vê, porque é o que o mundo ensina, né? Então as pessoas crescem ali achando, não, fulano tem uma casa própria, fulano tem bastante dinheiro, então olha como ele é abençoado por Deus, olha como é melhor. Vai ver o dia a dia dele mesmo, será que realmente ele tem paz, ele tem felicidade? Ou será que às vezes o irmãozinho da igreja, que é o mais humilde de todos, não pode ter uma qualidade de vida muito melhor do que ele? Porque vai ter paz de verdade, não vai ter preocupação na sua vida, tem a esperança pautada em Deus, não uma esperança de será que vai acontecer ou será que não vai acontecer? Esperança de só esperar pelo tempo mesmo, tendo a certeza de que os planos de Deus vão se cumprir na vida dele, de que quando ele fechar os olhos aqui nessa vida, vai abrir ao lado do seu Criador para estar ali eternamente, sabendo que ele não precisa se preocupar com o dia de amanhã, independente da crise que for, porque Deus promete que vai sustentá-lo e ele descansa nisso, né? Que seja assim conosco, né? Que seja assim conosco. Aí eu acho que a gente vai conseguir realmente ter humildade, né? Para buscar nas nossas orações o que Deus espera que nós busquemos, que nós realmente vamos atrás, né? Do que é importante para as nossas vidas, né? Que Deus possa mudar isso na nossa cabeça, para que a gente pare de querer achar que com bens materiais é que a gente vai ter a nossa felicidade, né? Mas sabendo que a gente conseguindo ter dependência total de Deus, aí sim a gente vai ter uma plena felicidade, né? Não é o tanto de peixe que você vai conseguir pescar que vai te fazer feliz, mas sim você saber que o Criador dos peixes ali, que tem o controle sobre todas as coisas, também tem o controle pleno da sua vida, porque agora você se entregou a Ele, então não tem como faltar o peixe, faltar o alimento na sua casa, porque Ele vai estar sempre honrando, dando jeito ali de você ter o que você precisa, né? Isso que é confiar na bondade de Deus, né? Confiar na bondade de Deus, sem saber que independente do que
esteja acontecendo, mas a economia travou e agora vai entrar em colapso e vai ser um momento muito ruim de recessão que vamos passar, e tem pessoas que nem dormem preocupadas com isso, e a pessoa fica pensando no amanhã, preocupado, e enquanto a gente sabe que Deus está cuidando de cada um dos seus filhos, então a gente não precisa se preocupar com isso, ficar ansioso por causa disso, porque independente da situação, a gente vai sempre ter o sustento dele. Pode ser que não tenha ali o que a gente quer comer, uma lasanha, um churrasco, um sushi, uma coisa muito boa assim, mas comida, você pode ter certeza que Deus sempre vai estar fazendo com que a gente tenha o necessário para a gente ter a nossa vida ali, né, sendo abastecida, né, para que possamos continuar aqui nessa terra, porque foi desse jeito que Ele sempre fez, né? Sustentou o povo dele no deserto ali de uma maneira extraordinária, mandando comida que caía do céu, mandou através de um corvo carne para Elias também. Então Deus, Ele tem um controle sobre todas as coisas, então não vai faltar, né, alimento, não vai faltar vestimenta, e assim a gente consegue ter descanso, né, confiando na bondade de Deus e sabendo que com perseverança também a gente vai estar cada vez mais próximo do que Ele espera que nós cheguemos, que é ser parecido, né, com o seu Filho Jesus Cristo, que é o nosso grande mestre, que a gente tem aí como exemplo, que é impossível para qualquer um chegar e ser parecido com Ele, né, o próprio Deus que veio aqui na Terra sem pecado nenhum, mas a gente tem que fazer essa parte que é do caminho, né, de buscar cada dia mais estar sendo ali parecido com Cristo, né, em amor, em perfeição, em perdoar mais fácil, e de verdade ali fazer com que a vontade de Deus se cumpra na nossa vida, né? Isso que eu vejo que é a perseverança que a gente tem que ter, né? Então, para a gente conseguir ter aí a nossa oração no lugar secreto, com o coração de verdade voltado para Deus ali, a gente tem que orar com humildade, confiando na bondade dele e com perseverança, né? É uma coisa que não vai acabar nunca, a gente vai estar orando durante a nossa vida inteira, né? Não tem você orar agora e aí falar assim, daqui a uma semana eu oro de novo, ou infelizmente muitas pessoas oram até conseguir a bênção, que conseguiu, já não precisa mais, como se Deus fosse uma dispensa de bênçãos, né? Ora, conseguiu aquilo, acabou, quando quer outra coisa eu vou orar e vou pedir de novo. Não é desse jeito, é oração constante, diária, a todo momento, em alguns momentos em secreto, num lugar em que você vai estar sozinho, você e Deus ali, em outros momentos em público, e muitos momentos só no seu pensamento mesmo, no seu dia a dia, enquanto você está dirigindo, enquanto você está trabalhando. É uma vida de oração, porque a gente tem que saber que Deus é o nosso Pai Celestial e a gente está falando com Ele o tempo inteiro. Para ter intimidade com Ele, só buscando Ele cada vez mais em oração e conhecendo a palavra dele, que Ele vai nos respondendo exatamente como que nós devemos, né, caminhar aqui nessa terra. O que mais a gente tem, irmão Anselmo, para falar? Então, quando a gente fala em provações, Márcio, que a gente passa muitas vezes, eu estava lendo em casa, né? Eu sempre gosto de ler a Bíblia quando estou em casa, e quando tenho nas horas vagas. Por isso que tem pessoas que falam que o crente nunca tem, assim, tem pessoas que falam, hoje eu não tenho nada para fazer. Na nossa vida cristã, a gente nunca pode dizer que não tem nada para fazer, porque no dia que nós não estiver fazendo nada, a gente tem que estar, quer dizer, já temos que estar buscando em oração, buscando a Deus, temos que encontrar um tempo, diretamente encontrar um tempo. E quando não temos nada para fazer, aí que temos que focar mais em ler a Bíblia, né? Em buscar a palavra de Deus. Eu achei bem interessante, em Mateus 4, versos 1, que a palavra de Deus fala assim: então o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Dá para entender? Foi o próprio Espírito Santo que levou Jesus para o deserto para ser provado, né? Então, as provações, elas chegam em nossas vidas. Não tem como a gente fugir dessas coisas. Agora, se a gente vê
lá no Jardim do Éden, tinha uma cobra, a Bíblia diz que tinha uma cobra, que ali era Satanás, né? Satanás, o que é que eles ofereceram ali para aquela? Uma fruta. A Bíblia não diz o que é, mas ofereceu algo para ele comer, para ela comer. E ela foi e comeu. Quem estava no Jardim do Éden? O diabo. Ele foi sem ser convidado. E ele estava lá. Então o diabo ele achou: agora eu venci. Agora o Espírito Santo leva Jesus até o deserto. E lá oferece o quê? Transforma essas pedras em pães. Jesus estava com o quê? Com fome, né? Aí Jesus disse: mas nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. No primeira vez, lá no Jardim de Éden, o diabo achou que tinha vencido pela boca, deu uma fruta. Agora Jesus vai até o deserto para dizer: você não venceu, eu estou aqui. Você está me oferecendo pão para que eu coma, para que eu caia, assim como Adão caiu e Eva. Eu não vou cair. Então, as provações, elas existem, elas sempre vão existir em nossas vidas. Não vai ter como a gente fugir disso, né? Mas eu confesso a você que com Deus, por mais que a gente passe por provações, a gente ainda consegue ter paz. Mesmo com provações, a gente consegue ter paz. Porque nós entregamos nas mãos de Deus, né? A gente confiamos no Deus que a gente serve. Quantas vezes a gente tem orado? Eu já passei isso por minha família, e a gente está ali angustiado, com um ente querido doente e às vezes até mesmo desenganado pelos médicos, e a gente vai e busca Deus, ora a Deus, e milagres acontecem. Deus tem feito muitos milagres na minha família, como eu creio que toda a família tem feito, Ele tem feito também. Então a nossa intimidade de buscar Deus em oração, de confiar no Deus que a gente serve, mesmo em momentos difíceis, mesmo em dores, mesmo em sofrimento, mas se a gente ter a confiança em Deus, até quando a gente ora, o ente querido se cure, mas Deus leva, a gente encontra paz, a gente fica sossegado, porque se ele foi, porque a hora dele chegou, né? Então, Deus é tudo em nossas vidas. Deus faz essas transformações quando a gente ora, quando a gente busca, quando a gente confia no Deus que a gente serve. O nosso mal, mas é muitas vezes não confiar, porque a gente procura muitas vezes dar jeitinho. A gente, como cristão, nós sempre estamos buscando uma forma de dar um jeitinho, de ir no sistema que o mundo oferece, que assim é mais fácil, e desse jeito você vai conseguir, que você pode pular etapas para conseguir alguma coisa na vida. E não é assim. As coisas têm que confiar, buscar em Deus. Quando eu entrei nessa firma que eu trabalho hoje, eles são budistas, eles têm a religião dele budista, eu gosto muito deles, eles me tratam bem ali dentro, nunca me trataram mal, mas teve pessoas lá dentro que falou assim: você frequenta a igreja? Eu disse: frequento, sou da igreja. Ele disse: aqui eles não gostam de cristão. Se você falar que é cristão aqui dentro, você vai durar poucos dias aqui. E aí, eu, no momento, tive medo, eu tinha acabado de chegar, precisava do emprego, e eu fiquei pensando: meu Deus. Só que as conversas foram saindo, a gente conversando em horário de almoço, e um dia o próprio meu patrão me convidou para ir para a religião dele, me chamou, ele tem um cartãozinho, me convidou. Aí eu disse: não, eu sou cristão, eu sou da igreja. Ele disse: ah, é? Não, tudo bem. Só que passaram para mim uma coisa que não era verdade, que ele não gostava. Então, essas pessoas disseram que pessoas que eram da igreja não ficavam ali porque meu patrão não gostava de pessoas da igreja.
Foram saindo, a gente chegou em 27, saiu para, depois mudou para 12, de 12 acho que ficou 9, de 9 ficou só eu. E aí eu me perguntei uma vez, eu tive coragem de perguntar para ele, por que ficou só eu dos 9? Porque você é diferente. Porque você, eu percebo que às vezes você faz algo aqui dentro da minha firma, não é só pelo dinheiro. Eu pago, depois eu reconheço e pago. Mas você nunca cobrou porque passou 10, 20 minutos, porque passou 1 hora aqui dentro, né? Eu vejo que vocês são diferentes. Então, aquilo, eu posso perceber, se um dia eu tivesse negado meu Deus, eu não tinha ficado ali. Eu não tinha, porque talvez eu tivesse agido diferente, tivesse agido não da forma que Deus tinha me ensinado. Nessa época, meu pastor era o pastor Eliezer, e ele gostava muito de ensinar como você realmente tem que andar, você não tem que fazer isso, tem que ser aquilo, você tem que ser bom exemplo, você está trabalhando na sua empresa como se estivesse trabalhando para Deus, você não pode mentir, você não pode enganar. E ele falava isso diretamente para mim, ele gostava de repetir essas coisas, falar assim, com aquela preocupação para que eu melhorasse, e aquilo me ajudou muito. Então hoje eu estou ali naquela firma até hoje. Eu estou até hoje. Por quê? Porque eu orava, Márcio, eu orava de Deus, tu me trouxe. As pessoas falam que as pessoas não gostam, que lá dentro não gostam, que falam do Senhor lá dentro. Deus me dê força para que eu nunca te negue lá dentro. Nunca te negue. Chegou um dia que estava eu e ele me deu um cartãozinho da religião. Igual, a gente tinha como falar. Não, eu sou cristão, eu poderia ter pegado aquele cartão e ele me convidou para mim, eu poderia ter ido. As pessoas não iam ficar sabendo. Ninguém ia ficar sabendo, mas era entre eu e Deus. Era entre eu e Deus. Então, eu não aceitei, ele respeitou a minha religião, eu continuo servindo a meu Deus e estou ali até hoje. Não precisei mentir, não precisei enganar. Então, às vezes a gente precisa disso. Intimidade. Muitas vezes, eu estou aqui na igreja, eu sou cristão, eu estou fora da igreja. Já de outro jeito. Eu sou de outro jeito. Eu vou agir de outra forma. Quando Pedro foi levado para o Monte das Configurações, quando Jesus levou ele, que ele viu ali Elias e Moisés, né, e viu a glória de Deus ali, Moisés e Elias ali já preparando Jesus, já falando para ele que estava chegando o momento, estava chegando a hora. Pedro disse: Senhor, vamos fazer 3 tendas aqui, vamos ficar por aqui mesmo. Às vezes é assim, quando a gente encontra um lugar bom, de paz, a gente diz: Senhor, eu quero ficar aqui. Aqui está bom demais, eu não quero mais sair daqui. Só porque eu não entendia que Jesus, depois dali, estava indo passar por aquela provação tremenda, para passar pela morte ali da cruz, na cruz. E através de Jesus confirma com ele: então vamos ficar por aqui mesmo, vamos ficar nessa paz. Aqui está sossegado, aqui não tem fariseus perturbando, aqui não tem multidão empurrando, aqui não tem ninguém cobrando nada, aqui é uma paz. Por isso que Pedro pediu para ficar, sabe? Ele queria um momento, queria ficar ali, se aqui está bom, vamos fazer 3 tendas e ficar por aqui mesmo. Não precisa mais ver ninguém, não precisa mais acalmar ninguém. Só que da mesma forma que Moisés foi lá e libertou o povo do Egito, Jesus disse: eu vou entregar a minha vida para libertar você da escravidão do pecado. Se eu ficar aqui, vocês vão continuar, vocês não vão ter vida eterna. Então eu preciso morrer por vocês. Por isso que Deus nos ama, por isso que Deus nos dá força, e por isso que nós temos que ter cada vez mais intimidade com Deus. Verdade.
A conclusão da nossa revista fala, né, que nesses dias de grande exposição da vida privada, as palavras de Jesus chegam a nós, convidando-nos a reencontrar o caminho para o nosso quarto secreto, porque é na dimensão do coração de Deus, na dimensão do coração que Deus quer se encontrar com seus filhos. Então, que de verdade mesmo, né, a gente possa ter o nosso coração voltado, né, para o que realmente é importante para Deus, né, porque Deus sabe o que é importante para nós, né? Então, que possamos buscá-lo cada dia mais para que a vontade dele prevaleça na nossa vida, sabendo que ele nos ama e sempre vai estar nos sustentando, que a gente precisa perseverar para passar por momentos difíceis, momentos de dificuldade, mas saber que Deus sempre vai estar conosco, né? E também com humildade, né? Humildade, sabendo que o que é para nós, Deus já está preparado, né? Já vai ser nosso, não tem como perder. E não querer ficar buscando coisas que são só para o nosso próprio deleite, para o nosso egoísmo, né? Como a gente já falou das outras vezes também, que alguma coisa que você pede para Deus, né? Aquilo ali vai ser para honrar e glorificar o reino de Deus, né? Vai ser para você poder abençoar o seu próximo, vai abençoar só você mesmo, né? Que cada dia mais a gente possa ter os nossos sonhos e que eles não sejam sonhos egoístas, né? Mas sim que sejam sonhos que vão contribuir para que possa melhorar a nossa família, melhorar a nossa sociedade, para que possa se propagar o reino de Deus nessa terra, né? Que a gente possa pedir isso de todo o nosso coração, né? Que é o lugar secreto que Deus vai nos ouvir, né? Do nosso mais íntimo, do nosso verdadeiro sentimento, né? Que Deus sabe que a gente está falando para Ele naquele momento. Então é isso, amados irmãos. Vamos acabando a nossa aula aqui de hoje, entendendo aí que o significado de orar no quarto em secreto, de primeiro você já acha que é você se retirar para ir orar no lugar privado, mas o mais importante é você saber que é do seu secreto, né, do seu coração mesmo, do que você está sentindo ali no fundo da sua alma, que você colocar aquilo para Deus ali, né, orar de verdade, de uma maneira verdadeira, mostrando, né, o que há de secreto no seu ser, compreendendo que orar é um exercício de dependência, né, sabendo de quem nós somos, de quem Deus é, de como a gente depende dele, né, de que por tudo que a gente faça a gente nunca conseguiria se achegar a Ele se não fosse pela sua graça e misericórdia de ter nos resgatado através de Jesus Cristo, né? Buscar a Deus no seu lugar secreto de oração, perseverando na oração, né? Sabendo que em tudo a gente sempre tem que estar orando, buscando a direção de Deus para as nossas vidas, agradecendo nos momentos bons e buscando a direção de Deus, né? Buscando conforto nos momentos ruins. Que seja assim com as nossas vidas, porque a gente sabe, né, que se não for por Deus, né, pela graça dele nas nossas vidas, a gente seria fulminado de um momento para outro, né? Seja o amor dele por nós mesmos, para que a gente possa ser sustentado a cada dia. Então vamos ficando por aqui. Espero que os irmãos aí estejam bem aí no domingo, tenham um domingo abençoado. A partir de hoje começamos as nossas reuniões presenciais também. Agora vai continuar tendo a celebração pela internet, mas quem quiser vir até a igreja para assistir ao vivo também pode vir, está convidado. Vai começar logo mais aí às 10h30 o nosso culto. E as nossas aulas da escola bíblica, por enquanto, vão continuar sendo só pelo YouTube, por tempo indeterminado ainda. Vamos continuar só fazendo as aulas por vídeo mesmo, né? Então, aí chegando no finalzinho, o irmão Selmo tem mais alguma coisa para colocar, para falar? Não, eu quero só falar que eu acho que o pastor avisou que só pode vir as pessoas que não são de risco, né? Eu acredito que as pessoas de idade, as pessoas que são idosos, não. Bem colocado. Ainda não o pessoal de grupo de risco ainda não está liberado, né? Muito bem colocado. O pessoal de grupo de risco, no momento adequado, vamos avisar ainda. Então, as reuniões presenciais ainda estão para idosos ou quem tem algum problema respiratório, que se enquadra no grupo de risco, ainda não tá liberado para mim. Então é isso, amados irmãos. Uma semana abençoada para os irmãos. Vamos fazer uma oração aqui para encerrar a nossa aula de hoje. Querido Deus, te agradecemos, Pai, por mais essa preciosa lição que o Senhor tem nos ensinado com a Tua palavra hoje,
que a cada dia mais nós possamos Te buscar, Deus, que possamos Te buscar com sinceridade, que possamos Te buscar com todo o nosso coração, que em tudo que nós façamos, Deus, nós possamos sempre estar buscando Tua orientação, que possamos ter maturidade, Pai, para quando as coisas boas acontecerem na nossa vida, sabemos que somos totalmente dependentes de Ti e que nada é nunca feito somente pelas nossas forças, mas sempre pelos dons que o Senhor tem nos dado, pela capacidade que o Senhor tem nos dado. Então, que possamos Te agradecer por tudo, Pai, que nós temos nas nossas vidas e que nos momentos ruins, bom Deus, nós possamos reconhecer que o Senhor nunca está longe de nós, que o Senhor está conosco sempre, pois nós entregamos as suas vidas já a Ti, somos Teus filhos através do sacrifício de Jesus, Pai. Que a nossa fé possa estar bem fixada nisso, Pai eterno, para que em nenhum momento nós venhamos a vacilar, Pai, fugindo da Tua palavra, façando coisas que venham a nos desviar dos caminhos que o Senhor tem para nós nessa terra, Pai amado. Continua conosco, que a cada dia mais nós possamos, Deus, estar mais próximos de Ti, Senhor, sabendo mais da Tua palavra, buscando mais intimidade contigo, Te buscando, Pai, sempre em oração, em todos os momentos da nossa vida, Pai, pois sabemos que o Senhor sim que é perfeito, o Senhor é justo, e Te buscando para que a Tua vontade prevaleça nas nossas vidas, é o melhor que nós podemos fazer sempre, bom Deus. É em nome de Jesus que Te pedimos todas essas coisas, Pai eterno. Amém. Amém. Então é isso, amados irmãos. Uma semana abençoada para todos nós e até semana que vem. Um abração para todos.